Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida. Hoje, nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para esse dia. Mas antes da leitura e meditação do nosso Evangelho, queremos te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, a ativar as notificações, a deixar o seu gostei, o seu comentário, compartilhar esta mensagem de fé com outros dos teus irmãos e irmãs. Agindo assim, você nos auxilia neste projeto de evangelização através das redes sociais. Nós lemos nesse dia o evangelista São Lucas, no capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo, isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, nós somos chamados, juntamente com os discípulos de Emaús, a trilhar o caminho com Cristo, que nos explica as passagens das Escrituras que falavam sobre ele. E, de fato, como nos coloca o próprio evangelista, no mesmo dia, no primeiro dia da semana, é quando Jesus aparece a esses discípulos. E é interessante percebermos que eles reconhecem Jesus justamente ao partir do pão. É claro, com certeza recordavam-se do gesto da ceia,
quando Jesus partiu o pão e o distribuiu a todos os seus discípulos. Mas para nós, também este partir o pão nos recorda um lugar aonde nós fazemos sempre a experiência do Cristo ressuscitado, a Santa Missa, aonde nós continuamos fazendo memória do Cristo, o Cristo que sim padece a morte, mas que ressuscita ao terceiro dia. E através do sacrifício do altar, nós recordamos, rememoramos o único sacrifício de Cristo oferecido por nós no alto da cruz. E assim, do mesmo modo que os discípulos reconhecem Jesus ao partir o pão, nós também somos convidados a reconhecer Jesus em toda a Santa Missa que celebramos, em todo momento em que nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, porque é Ele mesmo que ali se faz presente na sua palavra, se faz presente na Eucaristia e faz-se alimento para todos nós. E fazendo-se alimento, nos convida para que nós também o possamos reconhecer. Reconhecer o Cristo ressuscitado, reconhecer o Cristo nosso Salvador, que continua doando-se até a todos nós nas espécies do pão e do vinho. Assim, nós somos convidados nesta quarta-feira a, juntamente com os discípulos, fazer o caminho de Emaús. E durante todo este caminhar, que é o nosso ano litúrgico com Cristo, que possamos compreender verdadeiramente que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador, é o enviado do Pai para trazermos a salvação. E do mesmo modo que os discípulos, ao partir o pão, reconheceram Jesus, que nós, ao participarmos do pão da Eucaristia, também possamos reconhecer o Cristo. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou até este momento, através do nosso programa Palavra de Fé e Vida, seja através das ondas do rádio, seja através do nosso canal no YouTube. E a conclusão deste momento de reflexão com a Palavra de Deus, nós queremos pedir a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.